Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 3. Nós continuaremos a estudar a partir do versículo 13, de 13 a 16. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículos 13 a 16. A palavra de Deus diz assim: Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Vamos ter mais uma breve oração. Santo Deus, nós pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha, Pai, nos ajudar nesse momento e venha preencher, ó Pai, o nosso coração, trazer clareza, ó Pai, vinda do Teu Espírito para a compreensão da Tua palavra, Senhor. Se conosco nesse momento, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos falar hoje sobre um tema, graça debaixo do fogo, né? A carta de Pedro, como nós temos estudado há algum tempo já, ela foi escrita para o povo que se dispersou por causa da perseguição que estava tendo do imperador aos cristãos. Os cristãos não podiam pregar o evangelho e, como consequência, eles tiveram que fugir do Império Romano. Então, eles foram para a extremidade do Império Romano. E eles sofriam todo tipo de perseguição que vocês possam imaginar. E o apóstolo Pedro escreve a esses cristãos para encorajá-los, para animá-los em meio ao sofrimento. Então, o contexto da carta é esse, é para um povo que se dispersou, né, naquele primeiro século no Império Romano. Imagine que você tivesse oportunidade de falar para alguém sobre avião. Imagina você poder voltar ao tempo e falar para uma pessoa de 200 anos atrás, vai. Ou então falar para alguém que tem muito medo de voar sobre o avião. E suponha que você queira convencer essa pessoa que aquela caixa de metal que pesa mais de 1.000 toneladas, ela voa, ela sai do chão, ela é segura, né? Uma caixa de metal que carrega mais de 15 mil litros de combustível, e ela é segura. Você pode imaginar que provavelmente a pessoa que você iria tentar convencer, ela ia ficar cética, né? Ela ia recuar, falar, você está mentindo, você não está falando a verdade, se você tentasse convencê-la, né? E você tentaria argumentar que é seguro, né? Nós teríamos talvez dificuldades em explicar como aquela engenhoca funcionaria, como que ela voaria. Na maior parte do tempo ficaria apenas dizendo, você precisa acreditar no que eu estou falando, a minha palavra. Vamos voar nessa coisa. Mas imagine se você pudesse explicar um pouquinho mais detalhado. Aí você fala os conceitos de física, e por trás, né, daquele avião, você também pode mostrar na prática para aquela pessoa, ver ele decolar, ver ele pousar várias vezes, repetidas vezes, e finalmente a pessoa talvez possa concluir que de fato aquelas grandes caixas de metais voam. Agora, em muitos aspectos, é assim que nós tentamos explicar o quê? A nossa fé para as outras pessoas. O que significa ser cristão? Você precisa acreditar e pronto, sabe? Muitas vezes a gente falha na argumentação, a gente falha. Dizemos às pessoas, Jesus pode perdoar seus pecados, mas muitas vezes nós não sabemos explicar muito além disso.
Em essência, nós estamos dizendo para as pessoas, acredita no que eu estou falando, vai lá na igreja, você vai ver, vai ser tudo jóia. Né? Então, essa noite nós vamos ver essa passagem onde Pedro nos incentiva o quê? Demonstrar a fé, né? A fé cristã aos outros, de maneira que nós estejamos o quê? Preparados para explicar o cristianismo a eles, né? De uma maneira que faça sentido, que eles possam o quê? Entender o que nós estamos falando. Então, o primeiro ponto é: não tenha medo do mundo. Nós estamos inseridos no mundo, Deus nos colocou, e muitas vezes nós vamos ser confrontados com a nossa fé, e as pessoas vão pedir razão da nossa esperança. Pedro encerrou uma sessão dizendo aos cristãos o quê? Como nós deveríamos viver, né? O tema principal de uma grande parte da sua carta foi o quê? A submissão uns aos outros. E na semana passada nós vimos algo muito difícil de colocar em prática, lembrando que devemos o quê? Abençoar os outros, mesmo quando eles forem cruéis, malvados contra nós. E ele diz que devemos ser solidários, compassivos, amorosos na maneira como lidamos com as outras pessoas e humilde na forma de tratar. Depois de todas essas instruções, Pedro segue falando com uma pergunta retórica. Quem é que desejará lhes fazer mal se vocês se dedicarem a fazer o bem? Quem vai fazer o mal se vocês se dedicarem a fazer o bem? A pergunta parece óbvia à primeira vista, mas certamente quando você faz coisas boas, ninguém vai fazer mal para você. Não, era para ser assim, mas nós sabemos que sempre vai ter alguém para prejudicar. Tá? Mesmo quando estamos tentando fazer o bem, às vezes eles tentam nos prejudicar, por quê? Porque estamos tentando fazer o bem. Não vai ser sempre assim, sempre vai ter alguém para nos incomodar. Pedro sabia muito bem que mesmo quando nós tentamos fazer as coisas que ele mencionou, as pessoas no mundo tentarão o que? Nos prejudicar. Então ele continua a pergunta dizendo: mas, ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor. Eu estou lendo na Nova Versão Transformadora, né? Eu li a primeira na Revista e Atualizada e essa segunda parte eu estou lendo na Nova Versão Transformadora. Pedro nos lembra que não precisamos o quê? Temer o mundo, o que ele pode fazer, né, por nós. Porque temos uma bênção que o mundo não pode tirar. Qual que é essa bênção? Que o próprio Deus, né, nos deu perdão através de Jesus Cristo e a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então não importa o que o mundo faça conosco, isso não pode ser tirado de nós. Nós já somos abençoados. O problema é que muitos de nós estamos mais preocupados o quê? Com a nossa posição na sociedade do que com a nossa posição na eternidade. A gente fica muito preocupado com o status aqui na Terra e esquecemos de nos preocupar com a eternidade. Um comentarista ele escreveu para refletirmos sobre essa passagem. Ele diz assim: se o coração das pessoas está voltado para as coisas terrenas, posses, felicidade, prazer, uma vida e conforto, elas são as mais vulneráveis de todas as pessoas, pois pela natureza das coisas elas podem perder tudo a qualquer momento. Essas pessoas são feridas com extrema facilidade. Por outro lado, se elas dão a Jesus Cristo o lugar no seu coração, honrando Ele como Senhor, e a coisa mais preciosa para elas será o quê? O seu relacionamento com Ele. E nada poderá tirar isso delas. Portanto, elas são totalmente seguras. Portanto, mesmo no sofrimento, os cristãos ainda são abençoados. Se nós colocarmos a Cristo em primeiro lugar, não temos nada que ter medo. Isso é exatamente o que ele nos diz no versículo 15. Antes santificai a Cristo, Senhor, em vosso coração. Quando ele fala coração aqui, ele está falando a sede mais íntima do homem, da onde procede tudo do homem. Tá? Se guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida.
É desse lugar que, quando Pedro fala coração, ele está se referindo. Isso significa que devemos o quê? Nos apegar a ele em primeiro lugar. Não importa o que mais estejamos o quê? Enfrentando. Nada deve nos distrair. Eu sei que muitos estão sofrendo muito. Nossa igreja, ela é composta, na sua maioria, por pessoas idosas. E muitos estão o quê? Proibidos de estarem aqui. Proibidos não, né? Há uma recomendação. E nós temos o quê? Eles estão sofrendo por isso, mas se eles estiverem em comunhão com Cristo, se eles santificaram a Cristo em vossos corações, eles vão superar. E isso que nós estamos passando agora vai ser passageiro, vai passar e logo eles estarão aqui conosco. Logo eles estarão. Então, não importa o que estejamos enfrentando, não deixe isso nos distrair. Deixa eu explicar isso, né? Significa que vemos tudo o que temos como sendo o quê? De Deus. Seja o nosso dinheiro, o nosso trabalho, o nosso tempo, a nossa energia, tudo que nós temos é de Deus. Se nós lembrarmos disso, que mesmo que essas coisas sejam tiradas de nós, elas não eram realmente nossas. Elas pertencem ao Senhor. Significa que confiamos nele em relação ao nosso futuro. Não temos confiança no futuro por causa do quê? Dos nossos talentos, da minha capacidade, da minha meritocracia, que é um termo muito utilizado hoje nas empresas. Então, a nossa vida não depende da nossa capacidade, mas do Senhor. Do Senhor. Deus prometeu cuidar de nós. Nós sabemos disso. A palavra dele fala isso. Significa, então, que vemos a palavra dele como uma autoridade. Então, nós obedecemos. Devemos ser pessoas que acreditam no que Deus disse mais do que o que nos dizem a ciência moderna, a cultura geral ou os chamados especialistas da época. Nós confiamos na palavra de Deus. Na palavra. Significa que se realmente acreditamos no que Deus nos diz, nós viveremos isso na nossa vida. Significa que reconheceremos que Deus define a agenda. Nada mais como o ano de 2020 para comprovar isso. A nossa agenda, né, cheio de programações, cheio de comemorações, cheio de planejamento. E foi tudo mudado. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Viagens canceladas, agendas canceladas, tudo modificado. A agenda nossa é do Senhor. Devemos perguntar a Deus o que Ele quer de nós e não nós dizermos a Ele o que Ele deve fazer para nós. Tá? É uma tarefa difícil, mas é assim que separamos Cristo como Senhor em nosso coração, em nossas vidas. Felizmente, nós não precisamos fazer isso com as nossas próprias forças e nem poderíamos, mas confiamos no Espírito Santo que habita em nós. Se separarmos Cristo como Senhor, não precisaremos o que? Temer o mundo ou o que Ele pode fazer por nós. Por favor, entenda, quando eu falo isso, né, que o mundo não vai fazer nada por nós, que nós não temos que temer nada, não é o mesmo que dizer que nós não enfrentaremos tempos difíceis, gente. Nós enfrentaremos. Hoje pela manhã nós estudamos lá um trecho da primeira carta aos reis, onde Elias, passando por um momento muito de medo, um servo fiel do Senhor, pedindo para que Deus tirasse a sua vida. Quantos crentes que nós conhecemos que estão doentes, enfermos, mas permanecem crentes, fiéis. Então, não entenda que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por quê? Porque às vezes nós somos egoístas ao ponto de achar que a nossa vida se resume apenas aqui nessa terra. Sendo que quando terminar a vida aqui nessa terra, nosso próximo passo é o quê? O encontro com Cristo. É o encontro com Cristo. E nós sentimos a perda, a morte de uma pessoa, por quê? Porque ainda tem resquícios de pecado no nosso coração. Egoísmo. A gente fala, ai, como é que eu vou viver sem aquela pessoa agora? Por que eu não falei tal coisa em tal momento? Sendo que, se ela estava em Cristo, ela está muito melhor do que nós. Tá? Às vezes haverá
dias difíceis, dolorosos, mesmo nessas ocasiões, estamos o quê? Seguros por causa de Cristo. E demonstraremos graça, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. E o segundo ponto, o primeiro é não temer o mundo, o segundo ponto é dando razão da nossa esperança. Vivemos de maneira que o mundo vai notar como nós vivemos. Então, nós temos oportunidade e responsabilidade de compartilhar com eles a razão da nossa esperança. Olha a continuação. E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, esteja sempre preparados para explicá-la. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Pedro nos diz que devemos estar sempre preparados para quê? Para dar resposta àqueles que nos pedirem, que nos perguntarem. E o motivo da nossa esperança, a palavra traduzida aqui por esperança, por dar razão, no caso, significa o quê? Dar uma defesa racional da nossa fé. É isso. Pedro está dizendo que quando as pessoas nos perguntarem por que nós vivemos dessa forma, por que nós vamos todo domingo, por que domingo você não faz isso, não faz aquilo, por que domingo você se dedica somente para a igreja? Quando as pessoas perguntarem isso para nós, porque eu sou cristão, é uma resposta muito vaga. Você pode dar razão da sua esperança, porque Cristo morreu por mim, porque Cristo pagou pelos meus pecados. Você pode explicar, contar a história do Evangelho, você contar o Evangelho para as pessoas, falar porque eu acredito nisso como um fato, assim como você acredita no sol, assim como você acredita no que você vê. Nós acreditamos em Cristo. E aí, se essa pessoa te der a oportunidade de conversar, você mostre através da Bíblia, através de argumentos bíblicos para ela. E aí ela vai ver que não se trata apenas de uma fé em pensamento positivo, esperança de que as coisas vão dar certo, mas que é uma fé baseada em evidências históricas. Devemos ser capazes de explicar no que acreditamos, que Deus é confiável. Isso requer um pouco de trabalho, da nossa parte. Muitas vezes eu acho que os cristãos contam com os outros para isso, vai lá na igreja lá que eles vão te explicar direitinho. Eles vão te explicar como é que funciona isso. Sendo que nós temos que estar preparados para dar razão da nossa fé, E com o resultado que eles não entendem a fé que nós afirmamos ter, Se a gente não estiver preparado, muitas vezes nós vamos cair em descredibilidade. Estamos preparados para dar o quê? Uma defesa fundamentada para muitas coisas nessa vida. E eu posso citar algumas delas. Muitas coisas sem importância. Por exemplo, nossas convicções políticas. Se a gente sair perguntando aqui, um vai defender um lado, um vai defender o outro, e cada um tem a sua convicção e vai argumentar os motivos. Outra, o seu time de futebol. Meu time é melhor que o seu e isso e tal. Escalação da seleção brasileira. Nossa, como nós somos bons técnicos, ele devia cortar esse por aqui. E nós somos bons em argumentar, Nós colocamos, falamos, não, mas esse aqui que joga em tal time, nós somos bons nisso e escalamos lá o melhor time para nós, Ou o produto é melhor, o carro é melhor, a marca é melhor. Mas será que nós estamos preparados para uma defesa fundamentada do que deveria ser o mais importante da nossa vida? A fé? A nossa fé? Precisamos trabalhar para encontrar o quê? Uma maneira de explicar a nossa crença para as outras pessoas, para que eles possam entender por que nós estamos aqui prestando um culto todos os domingos com alegria, louvamos. Mesmo em tempos difíceis, nós louvamos esse Deus. Mesmo diante do sofrimento, nós continuamos louvando a esse Deus. Se não pudermos explicar nossa crença, nós vamos perder a credibilidade, como eu disse. Se um médico fala para você, olha, eu estou achando que você tem uma doença, e ele vai tentar te explicar e ele não consegue te explicar a doença em termos médicos. O que você vai fazer?
Tá joia, doutor, e vai procurar outro médico. Não é isso que você vai fazer? Com certeza, na hora. O mesmo pode acontecer conosco, né, com a mensagem do Evangelho. Quando nós falamos em jargão cristão, né, tem muita gente, Jesus te ama, Jesus te ama. Pode ser verdade que Jesus ama, sim, mas a gente precisa embasar o Jesus te ama, né? Ele te ama de tal maneira que ele se sacrificou na cruz pelos seus pecados, para que tudo que você fez de errado nessa vida fosse pago lá naquela cruz e você pudesse viver uma vida plena e feliz. E mesmo que a sua vida aqui seja difícil nessa terra, ela não se resume aqui, ela continua. Ela continua porque Cristo foi preparar um lugar para nós, uma morada onde nós estaremos com Ele. E Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Nós temos que parar de usar jargões cristãos. Nós temos que explicar a convicção racionalmente da nossa fé. Então, como prepararmos uma defesa racional da nossa fé? Primeira coisa que os irmãos devem fazer comece conhecendo a Bíblia. Eu estive conversando com um irmão, né, no aniversário dele, ele estava falando, pastor, eu comecei a ler a Bíblia, estou conseguindo ler, eu estou ouvindo sermões mais, e às vezes eu tenho que parar porque eu não entendo muito bem o que está dizendo. E aí eu releio, eu estudo, leio umas 2, 3 vezes o texto para tentar compreender a Bíblia. Muitas vezes nós lemos a Bíblia automaticamente. Li a Bíblia inteira em 6 meses, li em 3 meses. Não, muitas vezes a gente precisa ler menos da Bíblia, menos trechos da Bíblia, mas nos aprofundar na mensagem que a Bíblia nos dá. Tá? E esse irmão estava fazendo isso, aquilo lá me alegrou o coração. Eu falei, isso seria necessário que todos os irmãos fizessem, porque isso vai te embasar a sua fé, vai embasar o modo como você vive, né? Vai embasar como você está vivendo. Baseie as suas crenças nas escrituras sagradas, não no que você simplesmente ouve por aí ou o que você ouviu. Eu tenho um aplicativo aqui no meu celular que chama True or False e ele lança sentenças bíblicas, né? Você tem que ler, ele é em inglês, você tem que ler a sentença e afirmar se ela é verdadeira ou falsa e vai demonstrar se você conhece ou não a Bíblia, né? E o aplicativo funciona com o fato do quê? Que se pensamos que sabemos, né, o que está na Bíblia, de fato, nós vamos acertar todas as citações, né, que ele colocar lá. Que o nosso conhecimento bíblico está baseado na Bíblia e não no que os outros dizem para nós, né? E senão, como resultado, nós podemos pensar coisas diferentes do que estão na Bíblia. Como, por exemplo, né? Deus ajuda quem se ajuda, hein? Está lá em... Não está lá em lugar nenhum na Bíblia. Benjamin Franklin, tá? A gente tem Deus ajuda quem cedo madruga, né? Tem um jargão também. Também não está na Bíblia, tá? Pode ser inferido da Bíblia essa proposição, mas não está na Bíblia dessa forma. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Também está lá, né? Não está. Todos sabem que é o tio Ben Parker, né? Do Homem-Aranha, né? Deus trabalha de formas misteriosas, né? Onde que está isso? Né? O dinheiro é a raiz de todo mal. Está lá na Bíblia, é isso? Lógico que está lá em Timóteo. Não está assim, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então a gente tem que tomar muito cuidado como que a gente está absorvendo, vivendo a Bíblia, né? Seja verdadeiro consigo mesmo. Está lá em Hamlet, Shakespeare, né? Não está na Bíblia. Nós precisamos conhecer a fonte para poder argumentar. Pense biblicamente, meus irmãos. Nós precisamos pensar biblicamente. A palavra de Deus se aplica às nossas vidas. Pense no que a Bíblia ensina sobre como deve ser o meu trabalho, como eu devo executar meu trabalho, como que Deus quer que eu faça meu trabalho. De qualquer jeito, vamos parafusar assim, não tem problema ficar torto, não. Não é assim. Deus quer a excelência do nosso trabalho, né? Deus fala sobre trabalho. Como deve criar seus filhos? Como deve gastar o seu dinheiro? Deus nos ensina. Deus nos dá métodos de como fazer. Pense nas questões sociais, no nosso mundo, no nosso dia a dia, de uma perspectiva bíblica.
que a Bíblia ensina sobre os pobres, os intimidados, né? Os gananciosos. Pense nas implicações das diferentes crenças. O que eles acreditam, né? Muitos acreditam que por seu muito fazer boas obras, você será salvo, né? E você vai minimizando as mazelas da sua vida. E a maioria das religiões atribui ao homem a sua salvação. E a nossa religião atribui somente a Cristo, a obra e a suficiência de Cristo, e não ao homem. Aprenda a pensar sobre todas as questões à luz da Bíblia. Tá? Em vez de apenas ouvir frases de efeito, ou frases de Facebook, Instagram, né? E, nossa, que frase maravilhosa, né? E não conferir se está lá na Bíblia ou não. Compartilhe sua fé. Tá? Uma das melhores maneiras de aprender mais sobre a fé é falar aos outros sobre o que você acredita. Entenda que estar preparado para dar uma resposta não significa ter resposta para todas as coisas. Seja sincero. Se a pessoa te perguntar alguma coisa muito difícil, você fala assim, olha, eu não sei, mas eu vou procurar saber para te responder. E aí procura saber, procure seu pastor, procure seus presbíteros, procure ajuda nos livros, procure ajuda. E você sendo sincero, você passa a ter uma credibilidade maior. Seja honesto, dizendo para a pessoa que você não sabe, né? E assim sua fé é fortalecida. Leia bons livros. Existem bons livros que procuram dar explicações sólidas sobre a nossa fé, fundamentadas, né, para uma série de questões da vida. Aprenda a fazer perguntas, faça perguntas que o ajudarão a entender as crenças, tanto as dos outros, como que eles entendam as suas. Tá? Pergunte aos seus amigos não cristãos, por quê? Peça para que eles te expliquem, por que você não segue a Deus? Por que você acha que os mandamentos de Deus são antiquados? Por que você não segue, né, esse Deus? Né? Tente entender de uma maneira honesta, né? Ajude-os a pensar nas implicações das crenças deles. Ajude a entender, por exemplo, que o errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo e o certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. Não ataque os outros com suas perguntas, mas faça perguntas de maneira que você compreenda melhor o quê? A sua posição, a posição daquele que você está conversando. E assim nós começaremos a ter o quê? Uma compreensão melhor do quê? Do que exatamente acreditamos e seremos capazes de explicar a nossa fé para as outras pessoas. E o versículo 16 ele fala assim, faça-no, porém, de modo amável e respeitoso. Pedro nos dá mais uma instrução aqui, né? Nós precisamos o quê? Mostrar gentileza. Está faltando muita gentileza. Tanto no dia a dia, as pessoas não falam mais bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado. Está faltando gentileza, tá? Respeito pelo próximo, pelos outros. Então, ao compartilhar nossa fé, nós precisamos ter respeito. Faça isso com a mentalidade submissa que Pedro prescreveu, né, nos capítulos anteriores. Devemos mostrar o quê? Honra até mesmo para aqueles que discordam da nossa fé. E vai ter pessoas que vão discordar, mas nós devemos respeitá-los. Não tente convencer ninguém. Você não é o Espírito Santo. Argumente, faça o que é possível. Não dê as pérolas aos porcos também. Não gaste tempo desnecessário com quem de fato não quer ouvir. Tá? Precisamos então mostrar para as pessoas, para elas não se sentirem atacadas, né? Não se interessarão pelo que nós temos a dizer. Nossa atitude em compartilhar nossa fé influencia no modo como as pessoas veem, né, o que nós temos a dizer. E isso significa que nós precisamos o quê? Manter a calma, né? Mesmo que a outra pessoa esteja elevando a voz do outro lado, mantenha calma. Ouvir os outros sem interromper. Deixa a pessoa terminar de falar. Ele coloca todos os argumentos dele e depois você coloque os seus. Fala assim, terminou? Agora é minha vez. Eu ouvi você, agora você vai me ouvir. E aí você fale para ela. Tá? Vê as perguntas dos outros com um desejo genuíno de respostas, né?
Fala com respeito, né, como um igual, nunca como, eu sou superior a você. Não. Trate-o como igual. Tente ser claro, né, para explicar para a pessoa, tentar compreender o que você está falando, né? Use analogias com a sua vida diária, em vez de usar jargões cristãos. Conte um pouco do que Cristo fez na sua vida, como era a sua vida, como ela estava antes e como ela é depois de Cristo. Use a sua vida como exemplo, viva de maneira consistente com a sua fé. Assim, não haverá calúnia contra vocês. Finalizando, então, meus irmãos, nos outros estudos, né, da carta de Pedro, nós tivemos algumas instruções difíceis de realizarem, né? Questão de submissão uns aos outros em todas as áreas da nossa vida. Mas elas são a palavra de Deus e nós devemos, portanto, o quê? Obedecê-las. E o que nós aprendemos hoje é que nós precisamos o quê? Nos preparar com fé e inteligência para quê? Sobre aquilo que nos move, aquilo que nos sustenta. Precisamos ser capazes de explicar aos outros aquilo que nós acreditamos na vida, que é o mais do que nós vemos agora. Não se limita aqui terreno, na terra. Nós temos uma promessa de eternidade. Precisamos ajudar os outros a entender que nós não temos que viver a vida em nossas próprias forças, que Cristo nos dará a graça suficiente para enfrentarmos. Cristo não vai permitir que nós tenhamos tentação da qual nós não possamos suportar. E para a gente suportar, nós precisamos estar em intimidade com Ele. Nós precisamos estar próximos dEle. Precisamos ajudar os outros a entender essa fé que nós vivemos. E nada pode mudar o fato de que nós fomos perdoados por Deus. Nada. Nada muda isso. Que o Criador do universo prometeu nos amar, para nunca nos deixar, nos abandonar, e Ele prometeu preparar um lugar para nós no céu. Se falássemos com alguém que nunca tinha visto um avião, ou que tem um medo tremendo de avião, nós falaríamos com o que nós tivéssemos e pudéssemos para convencê-los do quê? De que podíamos confiar a sua vida, né, naquela máquina. Porque isso capacitaria o quê? Aquela pessoa a fazer coisas que ela jamais tinha o quê? Imaginado. Quanto mais nós devemos fazer com a razão da nossa fé. Tá? Ser capaz de fazer isso exigirá trabalho, como eu disse. Exigirá um autoexame da sua vida. Cada um vai ter que fazer um autoexame da sua vida. Vai ter que romper com os pecados. Aquele pecado de estimação que você guarda lá, você tem que romper com ele. Tem que acabar com ele. Tá? Mas se pelo menos uma pessoa puder experimentar a nova vida que vem por meio de um relacionamento com Cristo, qualquer esforço valerá a pena. Se Cristo utilizar você como instrumento para levar uma outra pessoa a Cristo, houve festa no céu. E isso valerá muito a pena. Não tem preço. A missão, muitas vezes nossa, vai ser cumprida. Tá? Pense nisso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite a cumprir o seu chamado.